do Cristo e fazermos aquilo que estiver. Ele não quer que a gente faça o impossível, mas Ele quer que nesse tempo de 24 horas, que você tenha um tempo que você volte ao seu olhar, ou a sua fala, ou o seu agir, a benefício de um irmão. Porque quer encontrar Deus, quer encontrar, então encontre naquele que está no hospital, no asilo do velho, aqueles que estão na rua, aqueles que entraram na sua casa, seu ponto de luz, muitas das vezes necessitado de um sorriso, de uma palavra. Então, é esse tempo que nós devemos buscar para servir ao nosso Mestre, que é Jesus. E você falou Jesus aí, Brandinho, daqui a pouco eu vou ler a frase que nossa amiga Lorene mandou aqui, na temática que a gente... Eu não gosto de deixar de passar sem falar. Mas quando você fala aí você pergunta, né? Você falava essa questão de seguir a Jesus. Aí você pergunta, você segue Jesus? Aí eu, lógico, eu sigo Jesus. Aí Jesus diz assim, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí você pergunta, você vai na casa espírita tal, ou você vai na igreja católica, ou você vai numa igreja evangélica? Não vou não. Sim, mas você acabou de dizer que Jesus, você segue Jesus. Se Jesus está ali, naquele propósito do bem, e tem mais uma ou mais pessoas reunidas no nome dele, Jesus está ali, como é que você disse que você segue Jesus se você disse que não vai lá? Ou seja, você só segue o Jesus que você crê. O Jesus só está na minha casa espírita. O Jesus só está na minha igreja. O Jesus só está no meu espaço. Então, muitas vezes a gente termina, Brandinha, você pegar até isso para suas falas quando você... Às vezes a gente fica tão preocupado com os rótulos que a gente se esquece o que é que a gente está falando efetivamente. Sim, eu sigo Jesus. Mas Jesus está ali, naquele deitado na calçada, naquele no hospital lá, precisando de um... Então eu tenho que estar em todos os lugares possíveis, dentro desse espaço que você traz de 24 horas, esse espaço simbólico de 24 horas. Escolha esse minutinho que você falou e seja, e siga, e esteja com Jesus nos ensinamentos. Muitas pessoas, eu venho repetindo, as pessoas ficam esperando a volta de um Cristo de carne, não é? E quando se afirma, ninguém vai ao Pai senão por mim, pronto, então vou ter que esperar esse Cristo de carne aparecer para eu segui-lo. Não, gente, não fique esperando. Isso aqui é um pensamento meu, vocês podem concordar ou não, mas o que a gente tem que seguir efetivamente são esses ensinamentos que você trouxe aí. O Cristo veio num momento propício e trouxe o ensinamento. Ele pode reencarnar, mas eu não preciso ficar esperando. Eu não sei se eu vou estar, inclusive, na Terra, nesse momento, encarnado, aí eu vou ficar esperando. Não, eu tenho que seguir o Cristo no verbo, na ação que ele teve aqui enquanto... Não é? Mas eu só posso fazer isso, sabe, se eu conhecer Jesus. Exatamente. Se eu você me abri para o conhecimento. Aí você não conhece, você não sabe nem o que é o Evangelho. É fácil você dizer que gosta de uma pessoa. Como é que você ama alguém que você não conhece? Isso. Você precisa conhecer, porque você vai seguir, você precisa conhecer Jesus. E vai chegar um dia, como ele mesmo disse a samaritana, um dia em espírito e em verdade. Não vai ser nem aqui, nem ali, mas um dia todos nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque nós não vamos precisar mais dessa matéria. Então, nós espíritos, nós vamos evoluir. E nós vamos amar a Jesus e a Deus. Agora, hoje, Jesus, Deus te necessita. Isso, Joana diz, Deus te necessita.
E se Deus me necessita, Eu sou importante. eu necessito e eu sou importante para Deus. Exatamente. Entendeu? E Deus não pode construir um mundo se nós estamos aqui. Então somos nós que devemos buscar a cada dia essa transformação moral e íntima para que a gente possa seguir ao Mestre. Não basta dizer eu te amo. É preciso amar nas ações, no conhecimento, na verdade que ele nos dá através, que ele é o próprio Evangelho, porque ele viveu. Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho vivo. Ele é o Evangelho, a vivência dele. Se eu conseguir viver o Evangelho, os ensinamentos, eu vou ser esse Evangelho, porque eu vou me transformar naquilo que ele disse que eu posso fazer. Ele disse que eu posso. Poder fazer muito mais do que eu fiz. Então, mas para isso é preciso a gente conhecer a Jesus. Que é o nome do programa aqui, gente. Conhecer. Grande abraço. Eu mando um abraço aqui, gente, para Madrilena BG. Ô, Madrilena, como é que vai você, minha amiga? Madrilena, eu mando um abraço para seu Roque Alves. Eu mando um abraço para Darcy Santana, para Estelle Janes Rodrigues, grande amiga. Cadê você, minha amiga? Apareça aqui, viu? Boa noite, seu Roque. E eu volto, porque eu disse que eu gosto de ler as mensagens, ainda sobre a temática da guerra, voltando aqui para nossa amiga Lorene, ela disse o seguinte: as guerras são reflexos da nossa inferioridade moral, perfeito. E ainda o egoísmo. Que Deus alimente os corações e as mentes dos homens com vibrações de paz, luz e renovação no bem. Perfeito, minha amiga Lorene. É isso aí, seu Roque. Darcy, tá com o pessoal aí, lá de Salinas da Margarida, Adilson, Rosinha e família. Os grandes amigos estávamos ontem lá no aniversário do meu irmão, Emanuel. E o pessoal veio aqui fazer uma visita. Lorena diz aqui: a Casa do Caminho aqui está de porta aberta para todos que aqui quiserem entrar. Porta aberta, exatamente. Muitas pessoas confundem o que é realmente o verdadeiro amor. Diz aqui a nossa amiga Elisete, e seu Roque fala: o amor incondicional. Ele pede para que se veja a parábola do bom samaritano. Vamos mergulhar, conhecer o caminho. Ele corrobora, ele confirma o que você traz aqui, Brandina. Grandes irmãos. Eu queria trazer uma parte aqui, gente, não esquecendo a vocês, que nós temos, vocês que nos escutam aí na 93 FM, a Rádio do Coração. Você que quer frequentar uma casa espírita, conhecer o espiritismo, eu mesmo quando, não sei você, Brandina, quando eu conheci o espiritismo, né, eu ficava, rapaz, como é? O que será que tem ali dentro daquela casa espírita? Eu morava ali perto de Seodac ali, era daquela casa espírita, era pequeno. E as pessoas falavam, né, pejorativamente, ali tem espíritos, fantasma, não sei o quê. Eu ficava numa curiosidade, que a curiosidade é uma característica humana, né? E eu ficava na curiosidade de saber o que é que tinha ali. Mas nunca fui. Depois eu via os livros lá na estante de meu pai, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isso aqui? E eu não sabia o que era. Van Neide, um grande abraço para você. Aí eu digo: o que será que é o Espiritismo? E aí, depois que você conhece o Espiritismo, é o que você falava. É preciso conhecer. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Não é? E eu me lembro de uma passagem, um exemplo que se dá desse medo do desconhecido, que, já que a gente estava falando em armas aqui,
tinha um presídio em que naquela época, ainda existem países que têm essa prática, morriam por fuzilamento, os que transgrediam a lei, né, Brandinho? Então, eram colocados, às vezes, de uma forma brutal, né, os indivíduos num pátio para fuzilamento. E, como eles já sabiam que tinha aquela rotina, inclusive como ia morrer, eles iam para o pátio, já ficavam lá, descrentes, e eram colocados e eram fuzilados. Só que tinha assim enquanto estava aguardando, tinha uma porta, como essa porta aqui atrás. Fechada, a porta ficava assim, e as pessoas passavam e ficavam aguardando, e não tinha ninguém para controlar aquelas pessoas. Só um rapaz assim sentado. Todo mundo passava e teve um que perguntou: o que é que tem atrás dessa porta aí? Ele já sabia que ia morrer. Disse: rapaz, você veja com seus próprios olhos. Aí os rapazes não falam não, não fala não. Ele disse: espera aí, eu já sei que ali eu vou morrer. Uma porta a mais, uma porta a menos é grande. Eu vou. Aí os outros foram embora, ele ficou. O carcereiro ficou lá parado, ele abriu a porta. Aí quando ele abriu a porta, tinha escrito liberdade. Então, qual é a moral da história? A gente tem um medo desconhecido. E muitas vezes nesse desconhecido está a liberdade de todos nós. O cara abriu a porta e saiu, não foi fuzilado. E os outros continuam morrendo até hoje nessa metáfora. Então a gente continua morrendo a cada dia pelo nosso medo. Então eu tinha medo de conhecer o Espiritismo, porque eu achava que era, como todo mundo dizia para mim, que era coisa do mal. Hoje eu sou espírita e não tenho medo, vergonha de dizer nos espaços. E tenho sido, eu falava lá, Evanildo, lá em Pujuca, que eu tenho sido, Brandina, chamado para falar sobre espiritismo em meios não espírita. Olha que oportunidade você tem da missão e que responsabilidade você tem. E eu estava numa inauguração da clínica de uma colega minha, uma médica. Ela me chamou, disse: Salles, eu quero que você vá lá dar uma palavra sobre espiritismo, lá no meio onde tinha pessoas católicas, evangélicas. Ela é simpatizante da doutrina espírita e a mãe dela é espírita há muitos anos, você até a conhece. Mas a mãe dela ficou numa alegria porque eu ia lá. E ela disse: olha, Salles, eu sempre chamo assim, eu vejo nas inaugurações, chama um católico, ou chama um pastor, um padre para abençoar, para trazer uma palavra na inauguração, alguma coisa, mas eu digo: não, vou chamar Salles, que ela me viu fazendo uma palestra no Fé e Luz, olha que negócio. Ela foi lá e viu, foi lá apertar minha mão e gostou daquilo que eu havia falado. Então, a minha mensagem quebrou tabu. Trouxe para alguém a não necessidade do medo daquilo que eu desconhecia. E eu fui chamado, cheguei lá, eu cheguei e fiquei no canto, as pessoas não deram assim muita atenção, não sabia quem é esse aí. Alguns me conheciam, falaram e tudo, e eu aí na hora eu disse: agora é minha vez. Vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base, fundamento e caridade como pilar. E aí trouxe a minha mensagem do Cristo, e as pessoas ao término vieram me agradecer. Inclusive, talvez eu a leve lá para trazer uma temática da ciência dela, da profissão dela, para a gente trazer lá para a Casa Espírita como forma de contribuição, porque a gente vai falar de espiritismo, falar de saúde física, é falar de espiritismo, né? Falar da necessidade de cuidar do corpo é espiritismo, porque quanto mais você cuida do corpo, Brandina, mais tempo seu espírito tem para evoluir, mais tempo aqui na... E aí, em outros espaços, eu tenho sido convidado na Pestalozzi, e eu só faço agradecer ao verbo de novo, você trazendo aí, sem querer eu tô falando. Então, por que eu trago isso? Porque você que me ouve aqui, oi, tá dizendo que o aniversário
Seu Roque está dizendo o aniversário de seu Odak é dia 13 de maio, dia de nascimento. O dia da a chamada abolição da escravatura, né, seu Roque? Uma data importante. E aí, Brandina, eu tô lá falando. E por que que eu falo sobre da necessidade de a gente não ter vergonha de dizer que é espírita? A gente volta para aquela mesma ótica. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para se livrar das suas más tendências. Nessas 24 horas é o que você faz, Brandina. É o que você faz, Brandina. É o que cada um aqui faz. Quando eu digo que eu não sou espírita, eu estou falando o quê? Eu não me esforço para me livrar das minhas más tendências. É isso. Aí o que é que ele diz aqui, ó? Isso aqui, a importância de você valorizar a Brandina e agradecer por ser espírita. Um psiquiatra chamado Alexander Moreira Almeida, numa conferência de lançamento do livro Science of Life After Death, que quer dizer a ciência da vida após a morte, publicado em diversas revistas internacionais de reconhecido valor, que vem mostrando que a crença na vida depois da morte gera fortes impactos nas vidas dos indivíduos, dentre eles. Ou seja, Brandina acredita na vida após a morte? Com certeza. Você acredita, Evanildo? Não tem dúvida. Não há dúvidas. E a gente vive acreditando e se esforçando para viver diante dessa afirmativa. O que é que ele observou, ele, enquanto psiquiatra, nesses indivíduos que têm a crença na imortalidade da alma? Olha que coisa. Menos desespero de fim de vida, menor ansiedade e maior tranquilidade, maior crença em um mundo equitativo. E essa aqui é perfeita, até para a gente trazer aqui daqui a pouco, Brandina. Menor aceitação do suicídio e da eutanásia. Eu fiz questão de grifar em negrito aqui. Menos sintomas psiquiátricos, menos efeitos da dificuldade financeira, maior satisfação com a vida. Ora, gente, não é uma atitude de proselitismo. O que eu estou falando aqui com meus amigos não é chegar para vocês e dizer: vocês têm que ser espíritas. Tem pessoas que não são espíritas, mas que acreditam na imortalidade da alma. E tem pessoas que não são espiritualistas nessa definição de espiritualista e que vivem em toda essa essência, na prática, como se fora imortal, como se acreditasse que fora imortal. Ou seja, quando você acredita na sua própria essência, quando você se entrega para vivenciar essa afirmativa de que vale a pena viver, de que há um motivo para se viver, as coisas mudam de figura. Imagine quando você vivencia, conhece o Evangelho de Cristo, que é essencialmente nessa afirmativa de que somos tudo isso e que vale a pena tudo isso. Então o convite aqui, gente, é que cada um faça a sua reflexão na mudança de postura. Porque senão a gente vive mergulhado na ansiedade. Poxa, se eu não fizer isso aqui agora, se eu não comprar um carro, se eu não fizer essa viagem, o mundo acaba. Se eu não comprar meu celular, se roubarem meu celular, eu morro. Peraí. E aí? Roubaram seu celular e você está vivo. Né?
certeza. E até mesmo, sabe, é muito comum a gente ouvir de certas pessoas dizer, eu sou ateu graças a Deus. E pratica atos cristãos mais do que os verdadeiros cristãos. Né? A gente vê muito disso. Exatamente. Gente, eu quero que você fale um pouquinho, Brandina. Já que a gente está, a própria Joana fala, eu trago todo o programa, eu falo isso. Que é aquela de sábio em todas as ciências e anjos de todas as virtudes. Eu estou agora aqui, né, eu posso estar como um espírita, no ordem de encarnação, eu posso estar como evangélico, eu posso estar como agnóstico, como ateu, nessa ótica de imortalidade da alma. Porque assim, eu acho assim, o que é que você vai levar? O que é que eu vou levar? É o conhecimento. Isso eu vou levar, ninguém vai poder me tirar, né? Tudo que for do meu espírito, do meu conhecimento, eu vou levar. Sim. Então, o meu conhecimento de Jesus, o meu conhecimento de Deus, o meu conhecimento da espiritualidade, isso eu vou levar comigo. Então, todo esse conhecimento, eu posso, em uma outra oportunidade, levar na Igreja Católica. Isso. Eu perfeito. posso levar num núcleo evangélico. Isso, perfeito. Isso não vai tirar os meus méritos de espírito, porque o essencial é a minha essência como ser que sou, e que eu possa continuar servindo a Deus aonde eu estiver. Então, ou na Igreja Católica, ou na evangélica. Porque o que eu vou levar? Agora, o que é que eu, hoje, como Brandina, eu preciso fazer hoje, como Brandina? Eu preciso trabalhar o desapego. Eu tenho que, cada dia, trabalhar um pouquinho mais do desapego. Desapego material, desapego aos vícios, desapego, porque cada vez que eu vou me desapegando, eu vou melhorando, então eu vou caminhando em busca da minha evolução espiritual. Agora, aonde? Uma coisa eu sei. Aliás, toda religião diz isso. Nascer e morrer, nasce, cresce e morre. Isso é, né? Nasceu, cresceu, morreu. Agora, aonde esse morreu? Eu espero que depois eu possa, com o meu conhecimento de hoje, da minha existência, das minhas vivências, eu possa levar, continuar servindo. Agora, aonde eu só quero continuar evoluindo, aprendendo mais. Eu sempre digo assim, eu já ouvi muita gente assim, eu não gosto de ser médio, né? Médio no sentido de médio ostensivo, digamos, médio vidente, porque todos somos médios, né? Mas, Ave Maria, na próxima encarnação, ao contrário, eu digo ao contrário, eu quero que depois eu vá direto para uma escola de médios, para que na próxima oportunidade eu seja um médio ostensivo melhor, eu possa fazer um trabalho mediúnico melhor. Então, cada um de nós tem as nossas, o vir a ser, né? Uhum. O meu vir a ser. Então, agora hoje, eu sei que eu tenho que trabalhar em mim até aqui o final aqui do tempo, né? O desapego. Desapego a tudo que possa me amarrar no plano da terra. Então, eu preciso fazer isso. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Porque ainda somos demasiadamente humanos. Mas eu sou apaixonada. Eu leio Bíblia, eu leio Salmo, eu vou para as cartas de Paulo, eu vou...
algo. Eu estava lendo um salmo de Davi. Aí lá no salmo tinha uma letrinha miudinha. Aí tinha assim, Êxodo, Êxodo. Aí eu disse, sim, e por que Davi botou Êxodo? Eu fui lá no livro de Êxodo para ver o que foi que Davi, que Moisés. Aí era falando de Moisés, porque o livro de Êxodo é um livro de Moisés, um dos, né? Que são 5 livros. Aí Moisés disse assim, Deus diz a Moisés, você vai levar o povo e minha presença, olhe como é forte, minha presença vai adiante de você. Deus falando com Moisés. Aí, o que é que Moisés diz assim? Senhor, se a sua presença não for comigo, não me tire desse lugar. Sabe, então, é o que nos leva a isso? A curiosidade e a fome de conhecimento. Você viu dizer aqui, Silvio, quando é que vamos estudar o miudinho? Né? O miudinho é estudar a Bíblia, versículo por versículo, porque as lições de Jesus, os ensinamentos do Mestre, são alimentos para a nossa alma. Assim como o alimento material é alimento para o nosso corpo, cada ensinamento do Mestre que a gente guarda dentro do nosso coração, a gente vai conseguir colocar. Então, é alimento para a nossa alma. Quando você lembra da parábola do samaritano, né? Então, você diz, aonde eu posso fazer? O semeador saiu a semear. O que é que eu posso semear? Aonde eu posso semear? Mas se você não souber isso, se você não tiver conhecimento, como é que você vai seguir alguém que você não conhece? Então, eu acho que os ensinamentos do Mestre são alimentos. Eu acho não. São alimentos. É como ele diz assim, o Evangelho é luzes para os nossos pés, para que a gente possa andar por terrenos seguros através das palavras, dos ensinamentos, as palavras de Deus através de Jesus, né? Eu sempre achei assim, a Bíblia, o meio da Bíblia é a obediência. Eu sempre fui apaixonada pelo livro da sabedoria, quando Salomão, ele se apaixonou pela sabedoria. Então, ele foi um rei que melhor fez o seu reinado, porque ele tinha sabedoria. Então, nós precisamos da obediência a Deus. Se você observar todos aqueles eles que não foram obedientes, a sabedoria, né, para que você possa agir, o entendimento, você precisa entender e discernir as lições do Pai através do nosso Mestre Jesus e dos seus discípulos, de Paulo, de Erasto, né? Aí a gente já vem nesse aí, quando pega o Evangelho, que vem para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vê Santo Agostinho, vê Erasto, Joana de Ângeles e tantos outros que contribuíram na mensagem de Jesus, que hoje é o que é roteiro e guia para a vida de cada um de nós. Ô Brandina, tem algumas pessoas que chegam para mim em particular e dizem assim, tem 12 anos que eu faço esse programa aqui, eu só tenho a agradecer pela mensagem que a gente traz e pelas inspirações que nos chegam. E algumas pessoas, às vezes, querem uma coisa muito mecânica. Eu gosto de trazer a temática e a gente aqui aproveitar a intuição. O que você traz aí é a intuição, né? A inspiração. Eu vou trazer aqui uma frase que eu digo que é uma psicografia intuitiva, não é? E que, antes de você começar a falar, eu já tinha aberto ela aqui, né? Que é chamada Instrumento do Além. Eu vou botar para o público que está falando aqui, inclusive Lorene, que coloca aqui como disciplina. Aí eu vou abrir aqui o que está escrito aqui para vocês observarem. Ó,
O que é que está dizendo aqui, Brandina? Para a gente, para ir de encontro exatamente com o que você trouxe, da necessidade de a gente cumprir as nossas missões. És instrumentos do além, num diálogo constante com o aqui, mas não deixe a palavra fugir para que outro cumpra a missão. A quem espera a mensagem de estímulo e coragem para começar a trabalhar. Então, cada um tem que aproveitar, Brandina, essa oportunidade que você acabou de trazer aí. Você falava do miudinho, você falava de você aproveitar as coisas para você ser melhor e essa oportunidade que você tem de se aprimorar. Aí, às vezes, a pessoa fica assim esperando, poxa, mas eu só vou exercer a mediunidade se eu tiver um momento de uma comprovação, não vou agora, né? A pessoa fica naquela de repente você está ali esperando. Para que você está esse tempo todo aí e fica às vezes prendendo, segurando, sem querer exercer? Então é a gente entender que todos nós somos instrumentos do além de Deus, né? Do universo. Não precisa a gente ficar esperando as posições afirmativas para que a gente exerça. É desde o servente ao arquiteto, todo mundo tem uma missão, não é? Todos nós temos missões, gente. Então, aproveita aí a tua oportunidade de fazer o que lhe chega e usa essa disciplina que Lorene traz aqui. Olha, Lisete, bom saber que seu neto nasceu no dia 13 de maio. Ela está dizendo aqui que foi um presente de Deus para ela. 13 de maio, dia da libertação dos nossos irmãos que eram escravizados. Exatamente. E, gente, eu queria aproveitar aqui e trazer, antes, logo depois nosso reforço aqui dos nossos colaboradores, eu vou trazer aqui uma reflexão para a gente não perder essa fé. Nós temos, gente, como eu falei no início e vou repetir agora, os nossos colaboradores, ou seja, as pessoas que nos permitem estarmos aqui falando sobre o Espiritismo através da 93 FM. E essas pessoas que, antes de falar dos patrocinadores, eu gostaria de mandar um abraço aqui, gente, especial. Eu sempre falo, mas hoje eu digo a vocês que eu esqueci um pouco. Mas ela está no meu coração aqui. Nossa amiga Jonélia, lá na Fazenda Espuma, que está sempre nos ouvindo. E eu vejo ela entrando em outros programas também. Ela está sempre mandando abraço, pedindo música, né? Ela gosta. Outro dia ela estava ouvindo um programa de reggae, pedindo um reggae lá também, já viu? Que bom! Agora à tarde ela estava curtindo Pedro Chagas. Pedro Chagas, exatamente. Ela está sempre lá na Fazenda Espuma, lá, e mandando as mensagens e ouvindo. É bom a gente ouvir rádio. Rádio Brandina. Quem está ouvindo a gente agora aqui no 93, está atento, porque você não pode perder o detalhe, né? Você, às vezes, está aqui, você tem que ficar ouvindo a voz, vendo que a mensagem que a pessoa está trazendo. O rádio é interessante. Então, já que vocês estão ouvindo aí, Mário Vascaíno, o seu Vasco está caindo, Mário Vascaíno. Não deixe seu time cair não, rapaz. Grande Mário. Gente, os nossos colaboradores, a gente agradece aqui a Rencan Corretora de Seguros. Você está querendo fazer seguro do seu automóvel, plano de saúde, consórcio, seguro de vida ou seguro empresarial, vá lá na Rencan Corretora e procure os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Grande abraço também, agradecimento à nossa amiga deputada Ludmila Oficina, que está sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso. Ela que segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Oficina é uma presença que inspira e apoia toda a nossa gente.
Também um grande abraço, agradecimento ao nosso amigo Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está sempre junto com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Agradecer também a nossa amiga, a irmã e a nossa grande apoiadora, Darcília Santana, que acredita na proposta espírita. Darcília Santana, a minha velha e conhecida mãe, que me permitiu estar aqui reencarnado. E a gente fala também de um colaborador, que ele sempre está aqui pedindo para que o nome dele não seja pronunciado, mas que ele faz no silêncio e nos apoia aqui essa causa. Um grande amigo, irmão do bem, ele não quer que cite o nome dele, a gente respeita, mas ele está aqui fazendo, né, que a vossa mão esquerda não saiba que fez a direita, né, Brandina? Embora a gente saiba que o Cristo está falando sobre o exercício da mediunidade, né? Você trazer a mediunidade gratuitamente, já que você tem a mediunidade gratuitamente. Você conseguiu achar o poema da gratidão aí, Brandina? Achei. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler esse de pé com fé, e como falta pouco tempo, lembrando a vocês que aqui na 93 FM daqui a pouco vai ter um especial com Cássia Eller, que foi uma grande personagem da música popular brasileira. A gente vai estar aqui na 93 FM com esse especial aí, construído pelos nossos irmãos aí, Vamp e companhia, Wesley e todo mundo aí da 93 FM. Então eu vou trazer aqui, gente, mais uma vez, esse poema autoral chamado De Pé com Fé. Se você quiser comentar depois, Brandinho, tudo bem. Mas também quem não quiser comentar, a gente somente ouve através do rádio da 93 FM e através aqui do Instagram e da rede SCP-TV. De pé com fé. O Espiritismo não impõe seus princípios, convida a conhecê-lo sobre o crivo da razão. Disse o nosso irmão Kardec, ratificou os nossos discípulos sem dogmas, sem imposição, sem fé cega, buscando a compreensão. Ser livre para caminhar é um princípio indissociável. Assumir as consequências dos atos, ter disciplina, ser responsável, sem ser dono da verdade, tolerante e razoável. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, a doutrina que ensinou exemplificou de verdade. Ninguém vai ao Pai senão através dele, a mais sublime realidade. Espírita não pode ser a favor da vida defendendo armas, chacinas e guerras. Não existe meio cristão, não existe meio evangelho, com remendos ou quimeras. Sejam suas palavras harmonia, com caridade e palavras coerentes, sinceras. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem ele é? Qual o tamanho da tua crença? Qual o tamanho da tua fé? Há espiritismo e filosofia que convida ao raciocínio, a estar a todo tempo de pé. Ansiedade e depressão, sem prazer no aqui e agora. Nos corre-corres da vida, para a essência não tem hora. Os prazeres imediatistas, nos referendando materialistas. O evangelho foi embora? Ah, espíritas, irmãos cristãos, vem em plena segunda-feira, hoje no caso, sábado, vem em pleno sábado nos fazer recordar das escolhas que fizemos quando do lado de lá. Amor e ciência lado a lado, sem estar alienado, um casal bem casado, nos fazendo caminhar. E eu vou repetir essa estrofe aqui, lembrando que esse programa vai estar no ar na segunda-feira mesmo. Acho que foi por isso que... Ah, espíritas irmãos, vem em plena segunda-feira nos fazer recordar das escolhas que fizemos quando do lado de lá. Amor e ciência lado a lado, sem estar alienado, um casal bem casado, nos fazendo caminhar. Então é preciso caminhar, é preciso estar com fé e de pé, Brandina. É preciso caminhar, Brandina, não é isso mesmo? Com certeza. Pois é, Brandina, agora, para a gente finalizar o nosso programa, você trouxe a necessidade da gratidão. Então nós vamos finalizar com o poema da gratidão. Você está pronto aí? Estou pronto. Então eu vou focar aqui em você. Vamos fazer o seguinte,
Eu vou passar para o Evanildo para ele fazer as considerações finais. Eu dou as minhas considerações e você fecha Certo. esse momento da gratidão como uma prece de encerramento, ok, minha irmã? Tá certo. Evanildo. Como tempo gratidão, né? Nós só nos resta agradecer a paciência das pessoas que estão aqui do outro lado da linha nos ouvindo, né? A direção da rádio. E como eu falo sempre, né? Para mim é uma terapia semanal participar do programa Conhecer. Então, que todo o conteúdo que é discutido entre nós possamos gravar em nossas mentes para nos nossos momentos de dificuldades, nos nossos tormentos, aplicar. Então, que todos tenham um bom final de semana, uma boa Páscoa com Jesus, agora e sempre. Ok, Evanildo, muito obrigado. E aí a gente agradece a todos vocês também que estão conosco, que estiveram conosco aqui, através da rede SDP TV, através do programa Conhecer aqui, seja no YouTube, seja no Instagram. Nossa amiga Elisete, não é, isso é verdade mesmo, viu, Elisete? Ela está dizendo, parece mentira, mas já estou bem melhor, graças a Deus. Com certeza, um ambiente de vibração positiva aqui é sempre agradecer. Então, eu agradeço a todos vocês e até o sábado que vem com o programa Conhecer. Sábado? Oi? Sábado? Perdão. Quero retificar, gente. Sábado que vem nós estaremos com o programa gravado aqui. Nós não estaremos fisicamente presentes sábado que vem. E eu passo para a Brandina aqui, para que ela... Obrigado, Madre Helena, para que ela traga a nossa prece de encerramento através desse poema lindo. Poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos,
de caridade, de solidariedade, mão dos adeusos que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante de meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dela exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos também, Lorene, Elisete, todos vocês que estão mandando palavras de gratidão aqui, Madrilena, enfim, todos vocês, muito obrigado, um beijo no coração e até sábado que vem.